Bom dia, terça-feira. Muito bom dia para você também que está aqui, ó, ligadinho com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje aqui no programa, bem assim, nós vamos falar sobre exercícios físicos no calor. O verão está chegando, para a gente praticamente é verão o ano inteiro, né? Mas nessa época as temperaturas elas ficam mais elevadas e os nossos cuidados eles também têm que ser redobrados, tá certo? Para que a gente não venha a passar mal, né? Fazendo alguma atividade física. Também ainda vamos falar sobre parentalidade. A partir de hoje, iniciamos aqui uma série de entrevistas com a psicóloga Nielke Nóbrega, em que a gente vai falar sobre como cuidar dos filhos. Eu acho que essa é uma dúvida aí de quem é pai, de quem é mãe, sempre, né? Eterna. E a gente vai te ajudar um pouquinho a resolver esses conflitos aí internos, tá certo? Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com. Muito obrigada também pela sua companhia, você que está aí nos assistindo e também ainda quem nos assiste aí pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. Gosto sempre de reforçar por aqui nossas redes sociais e também o nosso WhatsApp, que são canais por onde você consegue falar diretamente com a nossa produção. Estamos sempre atentos ali esperando a sua mensagem, tá joia? Vamos lá começar o programa de hoje. Olha só, viu, gente? Estamos praticamente no verão, né? Oficialmente ainda não, mas nas temperaturas sim, já estamos sentindo que ele está entre nós. E a combinação, né, da atividade física vigorosa com o calor excessivo é uma situação que requer muito cuidado. Quem vai explicar o porquê disso pra gente agora aqui no estúdio é ele, personal Rafa Casado. Muito bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo. Sempre muito bom, Rafinha, ter você aqui com a gente, viu? Agradeço. Maravilha. Exercício físico e calor combinam? Pois é, né? Combina muito. Combina. Mas com várias ressalvas. Sim. A gente tem que estar sempre atento, porque o calor, a gente fazer atividade física, a gente aumenta a temperatura corporal e o ambiente externo mais quente, isso vai trazer alguns probleminhas para a execução da atividade. Qual que é o grande desafio quando a gente faz exercício durante o dia e ao ar livre? Pois é, ao ar livre a gente está exposto ao sol, né? Então, durante o dia a gente tem que ter cuidado com alguns horários, mas aí a gente tem que ter algumas ressalvas. Então, alguns exercícios, algumas práticas de atividade física são favoráveis, tanto ao ar livre como ao calor, do que outras. Por exemplo, a caminhada ou a corrida. É interessante que se faça uma atividade de menos intensidade nesses horários mais quentes, porque você vai elevar a temperatura corporal. E uma atividade mais intensa você faz em horários mais frios, ou seja, ou no começo do dia ou no final da tarde, beirando já à noite. Seria interessante fazer esse tipo de atividade. Atividades como treinos funcionais também é bem interessante por conta da areia, por exemplo. Se você fazer atividade física na areia quente. Então você não vai fazer no sol do meio-dia. Isso vai atrapalhar porque você não vai conseguir nem pisar na areia. E isso não só demanda uma certa capacidade energética maior, você gastar mais energia, como também vai atrapalhar na execução de vários exercícios. Então é interessante que você faça também, tanto ou no começo do dia ou no finalzinho da tarde, um treino funcional. Mas tem que ter esses cuidados, não só com a atividade, mas com outros cuidados também com relação à nossa saúde. Vai ter diferença aí nesses exercícios, eles sendo feitos no ar livre e, por exemplo, em um ambiente fechado como a academia? Sim, porque na academia você tem o ar-condicionado ou algum outro meio que vai controlar e equilibrar essa temperatura. Isso faz com que você se sinta mais confortável, você vai estar na sombra, né, se estiver num ambiente com ar-condicionado melhor. Agora, tem essa ressalva de que, se você estiver num ambiente fechado, abafado, sem nenhuma ventilação, isso vai atrapalhar muito mais do que se você estiver num ambiente ao ar livre. Sim. Então, no ar livre, você vai ter a captação de oxigênio melhorada, porém, você vai estar exposto ao sol e isso você vai ter que estar também protegido não só com as roupas, como também com a hidratação, que é muito importante. Isso, falar de hidratação, né? A gente sempre preza bastante pela água, é sempre muito indicado, não só quando a gente, por exemplo, está caminhando, está correndo, vamos falar, né, ao ar livre, mas também quando a gente está fazendo exercício, né, em ambientes fechados. Além da água, tem algum outro produto que você indica que a gente consuma? A água é essencial.
Então, se tiver que escolher um líquido para ser consumido nesse momento de atividade física, que seja a água. Porém, a gente perde muitos sais minerais com a atividade física. Sim. Com o suor, a gente vai embora os nossos sais minerais e a gente precisa repor. Então, tem alguns produtos, alguns líquidos que são chamados repositores hidroeletrolíticos, que ajudam nessa reposição de sais minerais e que vai ajudar você a não perder tanto líquido assim. Então, é interessante que se faça essa reposição, principalmente se a atividade física for de longa duração, como, por exemplo, uma atividade de endurance ou uma corrida de mais de 20 quilômetros. Isso já é interessante que faça essa reposição, né? Algumas pessoas durante a atividade gostam de utilizar alguns suplementos, como whey protein. Sim. Ou algum carboidrato que vá também suprir a necessidade energética. Mas também tem que ter algumas ressalvas, porque ele não está hidratando. Ele está te repondo alguns minerais, alguns carboidratos para te ajudar na atividade, mas é interessante que se faça a ingestão de água sempre. Tá. O calor faz com que o nosso desempenho, Rafa, ele diminua? Sim, com certeza, né? Existe também aquela questão de que você vai fazer uma atividade física para fazer uma melhora da sua performance num determinado clima. Então, muitas pessoas elas fazem a famosa aclimatação, onde você vai correr ou vai treinar num ambiente mais quente, para quando você estiver num ambiente menos quente, você se desempenhar melhor. Então, tem esses treinos que vão ajudar nessa situação, porém, são pessoas com um nível de atividade física, de intensidade e performance mais elevado. Então, as pessoas ditas comuns, que não são atletas de ponta, é interessante que não faça esse tipo de aclimatação só com orientação do profissional. Vão com calma aí, tá certo? Pois é, sempre. Comecei a passar mal, o que é que eu devo fazer, hein, Rafa? Passou mal, imediatamente para saber se teve uma baixa de pressão, né? Ou simplesmente foi uma baixa glicolítica, que a gente chama que você baixou a glicose. Sim. Então, essas duas situações, a gente tem também situações diferentes de tomar decisão. Se você está com uma baixa de pressão, é melhor que pare a atividade física imediatamente, se recupere, tome bastante líquido e aí você não retorna à atividade até melhorar. No caso da baixa de glicose, é importante que faça a ingestão de algum repositor energético, seja um carboidrato, ou consumir uma fruta, ou tomar um suco, para que você recupere e, caso esteja recuperado, pode sim voltar à atividade. Mas tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão fazendo nesse verão por conta de querer emagrecer. O quanto antes, né? O quanto antes para poder entrar no biquíni, ficar melhor apresentável no verão, acabam trazendo estratégias de dieta muito rigorosas e acabam fazendo exercício físico sem comer, fazendo em jejum. E isso, no calor, agrava muito mais. Olha, e as pessoas acabam tendo as famosas síncopes, né? Que você acaba passando mal durante o exercício e aí vai ter que parar. Então é interessante que façam uma alimentação prévia, né? De até 1 hora antes, alimentos leves, alimentos que te dêem energia para fazer a prática de atividade física e também o pós, sem falar da hidratação, antes, durante e após. Certo. Outra coisa que eu sempre gosto de perguntar aqui, usar roupas leves, vai ajudar, Rafa? Sempre, né? Proteger do sol, então a gente tem as famosas roupas de proteção UV, então é interessante que se faça a utilização desse tipo de vestimenta, mas que seja uma vestimenta leve, que não fique lhe apertando, não fique lhe sufocando, porque o corpo precisa respirar, né? A nossa pele precisa respirar, ela está em contato com o ambiente, trocando calor. Então, nessa troca de calor, é importante que você tenha uma roupa confortável para que você consiga suar, o seu corpo ative as defesas e você consiga receber uma ventilação externa para resfriar o seu corpo. Porque o suor nada mais é isso do que você suar para poder proteger o seu corpo do calor externo. Então, ele tira líquido, fica fora do seu corpo, vem o vento e resfria a sua pele. Então é interessante que você tenha essa consciência de utilizar uma roupa mais leve para facilitar essa homeostase do corpo. A gente falou sobre a hidratação e quem se hidrata demais, hein? Quem bebe água demais. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso. E aí, Rafa, durante esse treino, como é que faz? Você vai ficar pesado. Então vai encher o estômago d'água, o seu corpo vai ficar pesado. A gente aqui no Nordeste, como eu falo, ficou boiado, né? Ficou boiado. Por que ficou boiado? Porque o corpo está cheio de líquido, você não consegue eliminar ele imediatamente. Então o seu corpo fica pesado e você não consegue progredir na atividade que você vai estar executando. Vamos falar do exemplo da corrida.
A corrida, você perceber, muitos corredores, eles tomam um golinho d'água e jogam fora o resto. Porque eles estão preocupados em hidratar, sentir a água e não ficar pesados para a corrida. Então, eles jogam fora um pouco da água, engolem um outro tanto para poder o corpo não saturar, né? Sim. E aí você tem uma qualidade melhor do desempenho da corrida. Mas também, tudo em excesso vai fazer mal. Não pode ficar sem beber, mas também não pode beber demais. Tá vendo? Ó, sigam as dicas. E aí, pra gente fechar, insolação, né? Ainda assim, resolvi me arriscar, fui lá 11, meio-dia, 1h da tarde. Só que eu não tô acostumada com isso, acabei pegando insolação. E aí, Rafa, o que é que eu faço? Pois é, né? Então vai ficar de molho, vai ficar de molho para poder se recuperar dessa insolação. Então é importante que faça uso também de protetor solar. Para que você não tenha esse problema de ficar exposto. Então, eu recomendo que passe até 1 hora de atividade ou menos, porque o sol, ele pega pesado e se você durar mais tempo em atividade, principalmente num sol mais puxado, a gente já está tendo aí por volta das 9 horas um sol bastante agressor, então é interessante que permaneça em atividade por menos tempo. Entre 30 minutos, 45 minutos, no máximo 1 hora. E aí, se pegou insolação, fica de molho, procura um médico, procura ver qual é a situação, qual é o grau dessa insolação para poder retornar às atividades. Pois é, para a gente fechar, Rafa, esse nosso momento aqui maravilhoso sempre, quais que são as 3 principais dicas quando a gente fala de exercício físico e calor, verão? Joia, primeira dica é você encontrar uma atividade que você gosta de fazer. Então, seja corrida, treinamento funcional, natação, que agora é indicado fazer porque você está no meio aquoso. Agora é o momento. Agora é o momento, né? Ou bicicleta também, porque tem o vento e tal, o contato com a natureza é bem interessante. Encontrou atividade, roupas leves, nada que fique lhe atacando, deixa o corpo respirar, deixa ele sentir que está fazendo atividade e receber também a ventilação externa para poder resfriar o seu corpo. E hidratação. Se hidratar sempre antes, durante e depois e não ficar sem comer. Sempre manter o seu corpo hidratado, alimentado para fazer uma atividade física com segurança e com qualidade para poder melhorar a performance e não ficar parado ou ter que desistir porque pegou insolação ou ficou desidratado e desanimar em fazer atividade física. E mais uma que eu quero deixar aqui, procure um profissional de educação física, procure alguém que te dê esse respaldo de fazer atividade física, tanto das quantidades, da intensidade, quanto do tempo de exposição e qual atividade que você quer, ele vai direcionar melhor a periodização para que você tenha um desempenho adequado. Isso mesmo. E se você já está nesse clima, a gente estava aqui conversando antes de iniciar o programa, estava comentando que as academias elas já estão começando a ficar cheias aí, né, por conta do verão. Vai com calma, tá? Vou reforçar a dica aí do Rafa. Busca um profissional para que você também não possa acabar prejudicando o seu corpo. Depois eu quero que a gente venha falar sobre isso, viu? Sempre, né? Os corpos de verão aí que o pessoal começa a construir 3 meses antes. Pois é. Vamos ficar atento. Rafa, quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Me procura nas redes sociais, eu estou como Personal Rafa Casado, tanto no Facebook como no Instagram. Lá tem também meus contatos de WhatsApp para quem quiser ter um contato mais próximo para a gente tirar todas as dúvidas e até agendar uma aula experimental para ver como é que faz, não só com o personal trainer, mas também com o treino funcional, que eu estou lá na Orla. Né? Agora a gente mudou os dias, terças e quintas, terças e quintas na Praça Gogó da Ema, no antigo Alagoinhas. Muito bem, então vai lá, busca mais informações. Personal Rafa Casado. Rafa, meu amor, sempre muito obrigada. Eu que agradeço, Mara. Maravilhoso, obrigada. Só chamar mesmo. que eu venho. Bom dia. E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre parentalidade. Você sabe o que é isso? Até mesmo tem aí dificuldades de colocar em prática. Já já nós conversamos sobre isso. Não sai daí não.